Olá, irmãos e irmãs, quarta-feira, 23 de setembro, hoje a igreja celebra a memória do grandioso São Padre Pio, São Pio de Pietrelcina. Temos aqui a imagem dele, não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas às 6 da manhã nesse canal, hoje nessa quarta-feira, nós temos Santa Missa, missa em memória de São Padre Pio. E eu quero convidar você, invista um pouquinho do seu tempo no dia de hoje para assistir o filme, para ler a respeito de Padre Pio. Tem uma infinidade de conteúdo muito bom sobre ele na internet que nos ajuda a compreender a grandiosidade desse grande santo da nossa igreja que tem tantos devotos. Aqui na descrição do vídeo o padre vai deixar alguns links de vídeos muito bons sobre Padre Pio para você clicar, conhecer um pouquinho mais sobre ele. Ontem nós iniciamos uma novena a Santa Teresinha do Menino Jesus, dia 1º de outubro é o dia dela. Se você não começou ontem, começar hoje, o primeiro dia, vai dar o 9º dia no dia 1º de outubro. Vale a pena também a gente rezar a Santa Teresinha do Menino Jesus, aquela novena dos 24 glórias ao Pai, em honra aos 24 anos em que Santa Teresinha passou nessa terra, numa vida tão santa. Vamos refletir a palavra, o evangelho de hoje se encontra para nós em São Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Diz assim: Naquele tempo Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é o 3º envio que Jesus faz aos seus discípulos, aqui no evangelho de São Lucas, e diz a palavra: Jesus convocou os 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre demônios e doenças, e deu a missão: proclamar o reino, curar enfermos. Hoje nós celebramos São Padre Pio. Sabe que quando você conhece a história de São Padre Pio, que faleceu em 1968, portanto é um santo do agora, não de séculos lá atrás. Padre Pio é um evangelho vivo, né? Você lê o evangelho, muitas pessoas talvez leem ou liam o evangelho, expressões tão fortes e claras e cruas como a de Jesus, não é? E dizem assim, mas isso é simbólico, né? Até que vem um Padre Pio e está o homem filmado, gravado, comprovado pela ciência, e Padre Pio faz o evangelho ser vivo. Padre Pio faz o evangelho ser vivo, claro, né? Evidente. Padre Pio é um fenômeno, é um eleito de Deus, né? Todos nós somos chamados à santidade, mas Deus tem as suas eleições. Se formos santos, não seremos santos como Padre Pio foi santo. Ele foi 100% de Jesus e nós temos que ser também, mas Deus tem carismas, tem dons e tem eleições, né? E Padre Pio é um prodígio da fé católica. Em Padre Pio, o catolicismo se faz carne, se faz vida. O sacerdócio católico, o sacramento da confissão e da Eucaristia, então, é uma coisa assim que não tem como a gente refutar e relutar, porque na vida de Padre Pio tudo se fez grandioso, visível e extraordinário. A primeira leitura de hoje vai dizer assim, é do livro de Provérbios, capítulo 30, no versículo 5. A palavra de Deus é comprovada. Ele é um escudo para os que nele se abrigam. A palavra de Deus é comprovada. Se tem talvez um santo na história da igreja, e sobretudo porque ele é muito recente a nós, que comprova que a palavra de Deus é comprovada e que o evangelho é vivo e que a fé católica é a fé a se seguir, é Padre Pio. Muito perseguido, inclusive dentro da própria igreja, porque joio e trigo estão sempre no mesmo terreno, é Deus quem separa. Mas Padre Pio foi um grande santo. Foi um outro Cristo, né? O único sacerdote da história da igreja a ser estigmatizado, a ter os estigmas da paixão nas mãos, nos pés e o lado aberto. Portanto, um homem profundamente identificado com Cristo. E em Padre Pio nós enxergamos o evangelho de hoje.
O poder e a autoridade que vem da fé, o poder e a autoridade que vem da santidade, para expulsar o mal, para fazer o bem, para proclamar o reino de Deus e a salvação. Padre Pio foi um homem extremamente misericordioso e firme, que tinha o dom dos milagres, das curas, um grande taumaturgo, fazedor de milagres portentosos mesmos, né? Milagres alguns que chegam a ser engraçados, de tão gigantescos e extraordinários, mas ao mesmo tempo um homem que se dedicava muito e que falava muito da necessidade do sacramento da confissão. Veja, um homem que não ficou conhecido pelas suas pregações, né? Padre Pio não foi tido como um grande pregador, até porque viveu dentro de um convento, no tempo em que viveu, um pouco antes ali do concílio, a maior parte da sua vida, né? Então as missas diárias muito longas, porque ele muito místico, mas não era por causa da pregação, eram outros tempos e modos. Mas Padre Pio sempre deixava muito claro a necessidade do sacramento da confissão. E quantas vezes, isso é registrado, né? Padre Pio negava a absolvição quando não escorraçava com a pessoa. Some daqui, de que você se converter, você volta. Veja, profundamente misericordioso para com os mais pobres, um homem da caridade, um homem que deixou uma obra social gigantesca, a Casa Alívio do Sofrimento na Itália, um dos maiores e melhores hospitais da Itália, tudo gratuito, né? Um fenômeno da providência divina, um homem que se dedicou aos mais pobres, aos sofridos, um homem que rezava pelos enfermos, mas um homem profundamente firme quando a questão era a necessidade do arrependimento, a confissão dos pecados, para a salvação das almas, para a salvação da nossa vida. E Padre Pio viveu tudo isso aqui, né? Não leveis nada pelo caminho, nem cajado, sacola, pão, dinheiro, nem 2 túnicas. Não leveis excessos, não leveis coisas que vão causar preocupação. O discípulo de Cristo, um sacerdote de Cristo, ele precisa ser livre dessas preocupações. Em qualquer caso onde entrardes, ficai aí, e é daí que partireis de novo, ou seja, a simplicidade, não ficar aí ciscando, né? Deus deu isso, glória a Deus, é aqui que fico, é aqui que vou, né? E a respeito disso, a primeira leitura também vai dizer assim no versículo 8, lá, Provérbios 30, versículo 8. Senhor, afasta de mim a falsidade e a mentira. E aí olha o pedido. Não me des pobreza nem riqueza, mas concede-me o pão que me é necessário. Não aconteça que saciado eu te renegue e diga, quem é o Senhor? Quem é Deus? Não preciso dele não. Ou que empobrecido eu me ponha a roubar e profane o teu nome. O pão de cada dia. Padre Pio viveu isso. A providência diária, né? A não necessidade de acumular, de ter luxo. Um frade, um frei profundamente simples. E aí Jesus vai dizer, todos aqueles que não vos acolherem ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Padre Pio não foi acolhido por muita gente. Padre Pio teve muitos e muitos inimigos dentro da própria igreja, porque a santidade dele incomodava, questionava, provocava. E diante de um santo, meus irmãos, diante de alguém que visibiliza Cristo, sobretudo quando quem está visibilizando Cristo não é só uma pessoa boa, é santo mesmo, amores e ódios aparecem, né? Aqueles que de fato querem Jesus encontram naquele santo, no Padre Pio, naquele homem, uma esperança, uma luz, um modelo, uma força, né? Um pai na fé. Aqueles que não querem, aqueles que querem viver uma fé de aparência, veem nele um inimigo, né? Veem nele alguém que questiona a frieza com a qual tantos vivem a fé. Mas olha lá, não te acolheu? Sacode a poeira. Não entre na próxima casa com a poeira da casa da rejeição, da casa velha. E nós temos que aprender isso. Padre Pio viveu muito isso na vida dele. O perdão, o superar, o seguir em frente. Padre Pio foi muito caluniado, muito perseguido. Mas ele não deixou de ser quem ele era. Ele não mudou, né? Porque ele tinha consciência dele em Deus. Portanto, era o exercício diário que Padre Pio precisava fazer de sacudir a poeira da calúnia, da difamação, da rejeição, da traição e continuar seguindo em frente. E aí diz a palavra, os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova, fazendo curas em todos os lugares. Padre Pio, de algum modo, percorre até hoje cidades e povoados. É um santo muito querido no mundo inteiro e ele continua anunciando a boa nova, porque a vida dele continua suscitando fé, continua suscitando vocações, né? Se você for hoje nos seminários e conventos da vida religiosa, quantos rapazes hoje talvez não estão no seminário por causa de Padre Pio?
Ele continua pregando. Quantas pessoas têm se encontrado com Jesus por causa da história, do que ele escreveu, do que ele viveu de Padre Pio. E sim, até hoje muitas curas têm acontecido em muitos lugares pela intercessão de São Padre Pio. Nós começamos ontem uma novena Santa Teresinha do Menino Jesus, que vamos terminar no dia 1º de outubro. Mais uma vez, se você não começou ontem, comece hoje e dá tempo de terminar até 1º de outubro. Padre Pio tinha um carinho com Santa Teresinha do Menino Jesus. Tanto é que Padre Pio tinha um dom, o dom da bilocação. Ele estava vivo, algumas vezes, em 2 lugares ao mesmo tempo. Padre Pio foi visto em muitos lugares, entrando em hospitais, curando doente, ajudando pessoas. Padre Pio foi visto sobre as nuvens no tempo da guerra, desviando, protegendo aviões. Coisas assim. Meu irmão, você precisa conhecer a história de Padre Pio, mas sem nunca ter saído do convento. É o dom da bilocação. O homem é visto e atua em 2 lugares ao mesmo tempo. É o poder do Espírito Santo, né? E Padre Pio foi visto, né, na canonização de Santa Teresinha do Menino Jesus, sem nunca ter saído lá da Itália do seu convento. Ele tinha um carinho muito grande por Santa Teresinha do Menino Jesus. E Santa Teresinha do Menino Jesus em vida não fez milagre nenhum, mas após a sua morte começou um fenômeno também de curas, de milagres e de aparições de Santa Teresinha, né? Por isso que rapidamente se transformou também numa grande santa, numa santa tão querida. Veja, meus irmãos, tudo isso porque a palavra de Deus é comprovada. Tudo isso porque o Evangelho de hoje não são imagens simbólicas e motivacionais. Cristo está vivo no meio de nós, vivo no meio da sua igreja. Nós, a igreja, somos o corpo vivo de Cristo, do ressuscitado. E nós louvamos e bendizemos a Deus porque alguns de nós, nesse corpo de Cristo, somos chamados a grandes coisas e louvamos a Deus pela vida de São Padre Pio, que faz a gente simplesmente se render, dizer, testificar e comprovar. A palavra de Deus é comprovada, a palavra do Evangelho é de salvação, e as coisas que Jesus nos prometeu que nós poderíamos fazer, nós de fato podemos fazer, elas acontecem até hoje, pelo poder da fé, da santidade e a intercessão dos santos de Deus, que estão no céu, não virados de costa para nós. Mas a Igreja Gloriosa do Céu reza conosco e reza por nós, para que nós também possamos trilhar esse caminho de salvação. E que Padre Pio nos abençoe na escuta diária do Evangelho. O refrão do Salmo de hoje, Salmo 118, vai dizer: vossa palavra é uma luz para os meus passos. Que o Evangelho de cada dia ilumine cada passo da nossa vida, até o dia da vida eterna. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.